Muito bem, para você que está ligado aqui no Aborda Notícias, quem quer o Bolsonaro de volta? Comenta 01, eu quero Gordinho, eu quero Fabinho. Muito bem, presta atenção. A defesa de Bolsonaro pediu o fim da prisão domiciliar de Bolsonaro. O ex-presidente da República está proibido de sair de sua casa em Brasília desde o dia 4 de agosto. Eu já noticiei isso daqui, falei, abordei algumas vezes, mas nós temos algumas atualizações. E eu vou pedir para você ficar comigo até o final, porque tem muita coisa boa nesse vídeo. Tem muita coisa legal que você vai gostar de saber aqui no programa. É bom que você assistir esse programa inteiro, você vai poder conversar com o seu cunhado, com os seus amigos, conversar até com um petista sobre o que de fato está acontecendo no Brasil. Eu não vou te esconder nada, a gente vai tratar tudo a partir de agora. Ó, atualização. Defesa de Bolsonaro se manifesta sobre o pedido de prisão, sobre o fim do pedido de prisão domiciliar. É Bolsonaro livre, minha gente. É Bolsonaro livre, é o que a gente quer, é o que nós estamos clamando. Eu vou trazer, antes da defesa, eu vou trazer aqui o jurista, o doutor André Marsiglia. Ele vai explicar para você o porquê que o Bolsonaro tem que ganhar a liberdade urgentemente. Ele deu aí uma participação, fez uma participação na Oeste, e eu separei esse corte lá do Oeste Sem Filtro para você entender direitinho o que é que está acontecendo. Presta atenção. Se o Bolsonaro, ele foi preso, a prisão domiciliar dele foi decretada nesse inquérito que agora ele não foi denunciado, então essa prisão de hoje do Bolsonaro é ilegal. É ilegal, tem que ser revogada imediatamente de ofício. Veja só, você precisa de uma justa causa para prender alguém, ainda que domiciliarmente, não importa se atrás das grades ou as grades indo até a tua casa, não importa, se ele está sendo domiciliarmente preso em razão desse inquérito, ele não foi denunciado nesse inquérito, cai por terra toda a causa justa, supostamente justa, né, claro, que motivou a prisão dele. É obrigação do Estado, portanto, revogar imediatamente a prisão domiciliar ou qualquer outra e cautelares e tudo mais que envolve a prisão do Jair Bolsonaro. E, digo mais, se isso não for feito, os advogados, claro, podem pedir e tal, mas é um abuso completo de autoridade e de poder se o próprio ministro Moraes não fizer de ofício essa revogação. Muito bem. Alexandre de Moraes já era para ter colocado o Bolsonaro em liberdade. Por quê? O Bolsonaro não foi denunciado dentro do processo da qual ele está detido. Bolsonaro não está preso porque ele está condenado à tentativa de golpe de Estado. Não! Bolsonaro está preso por uma questão daquele processo que envolve Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Silas Malafaia, que é a questão da coação. Tá bem? Foi colocado nele tornozeleira eletrônica, foi aplicado prisão domiciliar, porque Bolsonaro seria o financiador, deu dinheiro para Eduardo ficar nos Estados Unidos, toda aquela ladainha, e acabou caindo por terra, mas agora Bolsonaro não pode estar mais preso. Bolsonaro não deve estar preso, tá? Vamos ouvir aqui a matéria lá da Oeste Sem Filtro, que diz o seguinte: o advogado Paulo Cunha Bueno, atua na defesa de Jair Bolsonaro, se manifestou sobre o pedido para encerrar o período de prisão domiciliar do ex-presidente. A solicitação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal na noite desta terça-feira, dia 23. Para pedir fim das medidas cautelares, a defesa usou como base o recente parecer do Ministério Público. Na última segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República não denunciou o executivo, né, o ex-chefe do executivo, no caso que envolve a suposta coação de brasileiros nos Estados Unidos. O jornalista Paulo Figueiredo e também o deputado federal licenciado
Eduardo Bolsonaro, por sua vez, foram alvos da denúncia. Bueno explicou que, como a PGR não denunciou Bolsonaro, não há necessidade de manter medidas cautelares. Não há ação penal, afirmou o advogado no X. A tramitação e a eventual condenação seriam supostamente protegidas pelas severas cautelares que foram impostas e que há semanas vem subtraindo-lhe a liberdade de ir e vir e livre manifestação. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão do ex-presidente Bolsonaro em 4 de agosto. O magistrado alega que Bolsonaro descumpriu medidas cautelares como proibição de se manifestar por meio das redes sociais. Em prisão domiciliar, o ex-chefe do executivo acompanhou a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão. Ele é acusado de liderar uma suposta tentativa de golpe de Estado e a condenação se deu por 4-1 pela primeira turma do STF. Então, meus queridos, Jair Messias Bolsonaro tem que ser posto em liberdade imediatamente. Imediatamente. Tá? Ele tem que ser posto em liberdade. Agora, sobre os próximos passos, como é que está a situação? É Michele a candidata? É Tarcísio o candidato? É também o Bolsonaro? Gente, tem muito bastidor que eu quero te contar a partir de agora. Você que está me acompanhando aqui, comenta 07, é o número da perfeição, e que que as notícias de hoje sejam perfeitas para deixar o seu dia melhor, tá bem? Tem muita coisa de bastidor aqui que eu quero te contar. Mas antes, a gente tem duas situações, beleza? A gente tem Bolsonaro pedindo o fim de sua prisão, uma vez que ele não foi denunciado nesse inquérito de coação da justiça. Apenas o filho dele e o jornalista Paulo Figueiredo foram denunciados. Bolsonaro está livre disso daqui. Então, que seja colocado em liberdade o mais rápido possível. Aqui, ó. O STF publica a ata do julgamento de Bolsonaro e começa a contagem para o acordão. O entendimento da primeira turma tem até 60 dias para ser divulgado. Ou seja, entrou numa fase em que os ministros vão revisar os seus votos, eles vão depois publicar o tal do acordão. É o momento aí que a defesa do Jair Messias Bolsonaro pode recorrer. Isso daqui, como eu disse, não tem nada a ver com a questão aí da prisão domiciliar do Bolsonaro, tá bem? Não tem nada a ver. Isso daqui é pela condenação. Depois desse acordão publicado, aí começa a correr prazo para que os advogados de Jair Bolsonaro possam fazer aí uma eventual, eles vão recorrer da decisão do Supremo. Aí eles vão julgar, cabem 2 recursos e aí cai no tal do transitado em julgado. E aí Messias Bolsonaro, infelizmente, terá que cumprir pena. Aí basta saber qual tipo de pena o Supremo Tribunal Federal vai exigir de Bolsonaro. Tem muita conversa de bastidor, tem muita coisa acontecendo e eu quero contar para você em um compilado de matérias, um compilado de informações que eu vou mostrar para você. Tudo que eu coloco aqui do meu lado são prints de jornais. Eu não trabalho, tá bem? Eu não trabalho com teoria de conspiração, eu não fico arrancando coisas da minha cabeça e eu trabalho só com a verdade, aquilo que é fato, aquilo que é notório. Obviamente que às vezes a gente faz algumas premeditações aqui, né? E às vezes dá certo, tá bem? Mas tudo baseado em fatos, baseado naquilo que eu estou vendo. Beleza? Sejam todos bem-vindos, abençoe o nosso canal com um Pix de qualquer valor. Você ajuda o Aborda Notícias, você dá uma moral muito grande aqui pro programa. Caso você esteja afim, fique à vontade, estamos precisando, beleza? Presta atenção, você gosta de treta? Você gosta de treta?
Então vou te dar uma das grandes. Tá na tela. Portal Metrópolis. Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para a eleição presidencial. O acordo foi fechado com líderes do União Brasil e PP. A única dúvida, é o que está dizendo o Metrópolis, é quando o anúncio será feito. Uai! Isso daqui não tem cheiro de uma belíssima de uma fake news? Hã? Isso daqui não tem cheiro de uma belíssima fake news? Bolsonaro fechou apoio a Tarcísio para a eleição presidencial. Isso daqui tá me parecendo uma coisa. Somente uma coisa. Eu não sei se ao longo do dia, quando os amigos aí começarem a debater isso daqui, se eles vão chegar a esse entendimento. Jair Messias Bolsonaro nunca jogou a toalha. Nunca. Os Estados Unidos estão atuando para que Bolsonaro volte a disputar a eleição em 2026. E você imagina o Bolsonaro jogando a toalha, deixando a peteca cair. Isso seria inadmissível. Ok? Não tem como os Estados Unidos olhar para o Brasil agora e dizer: o que vocês estão fazendo é um caça às bruxas. O que vocês estão fazendo é perseguição política, se o próprio Bolsonaro baixar a cabeça agora. Essa matéria, para mim, ela só tem um motivo. Você sabe que o Trump vai se reunir com Lula. Imagina agora o portal Metrópolis publicando que Bolsonaro fechou apoio ao Tarcísio para a eleição presidencial. O que o Trump vai fazer? Tá tudo resolvido lá no Brasil. Tá tudo resolvido. Bolsonaro jogou a toalha. Bolsonaro está concordando com a pena que lhe foi imposta. Ele tem até candidato. Olha só como isso daqui pode chegar lá nos Estados Unidos. Olha só como isso daqui pode chegar em outros países. Pô, a gente tá aqui preocupado com o Bolsonaro e o cara já tem até candidato para 2026, faltando mais de um ano. Que palhaçada é essa? Não, gente, o Bolsonaro não pode. Nem a mulher dele, o Bolsonaro pode declarar apoio agora. Não pode. Porque os países, os Estados Unidos, secretários lá do governo de Trump vão olhar e vão falar: a situação do Brasil tá resolvida. Bolsonaro já baixou a cabeça, já entendeu, e se tá tudo bem para Bolsonaro, está tudo bem pra gente. Entendeu? É por isso. Só que, Fábio, então, essa matéria é verdade ou ela é mentira? É uma verdade ou é mentira? Olha aqui. Eu vi o meu querido amigo, Didi Red Pill, ele postou o seguinte: só acredito se o Bolsonaro falar, só acredito se o Eduardo falar, só acredito se o Carlos falar, só acredito se o Flávio falar. E o Flávio falou. É mentira? É fake news? Não existe esse tipo de acordo. Olha aí. Presta atenção no que ele disse. Space Liberdade. Destacando. Urgente. Senador Flávio Bolsonaro diz que é fake news que seu pai teria escolhido Tarcísio para concorrer à presidência em 2026. Não conseguirão separá-lo, Tarcísio, de Bolsonaro. E tenham a convicção de que estaremos juntos em 2026. Entendeu? Não há essa conversa. Das duas, é uma. Das duas, é uma. Ou é a própria esquerda plantando isso para que chegue lá nos Estados Unidos a impressão que está tudo bem no Brasil, ou é o próprio Centrão também tentando, sei lá, conseguir qualquer tipo de acordo aí para a tal da dosimetria. Bolsonaro que se lasque, já
assumiu o Tarcísio, então o que vier agora, Bolsonaro vai ter que aceitar. Nananina não, o buraco é mais embaixo. A conversa não é por aí não. A conversa não é por aí, vocês estão muito enganados. Primeira coisa, como é que o Trump vai continuar dando a sua parcela de contribuição com Bolsonaro jogando a toalha? Esse tipo de coisa não existe. E quando eu vi essa matéria, é que eu nem vou ler para você a matéria. É uma matéria, gente, que ela não tem nexo de nada. Nada. E infelizmente, os portais de notícias, eles estão desse jeito. Sabe por quê? Por quê, Fábio? Porque ninguém lê matéria. Ninguém lê. Se você for ler essa matéria, você entende que essa matéria, ela não tem nem estrutura para você ter uma ideia. Uma informação como esta, ela deveria ter quem disse, quando foi dito, para quem foi dito. Presta atenção, ó. O ex-presidente Bolsonaro deu aval para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disputar a eleição presidencial com seu apoio. Deu aval, mas ele falou para quem? Não tem quem disse. Tá bem? Ó, o acordo foi costurado com líderes do PP e do União Brasil. Aí beleza, nossa, olha só. A dúvida agora é quando a decisão será anunciada. A própria matéria se desmente. Por quê? Eles arrumaram uma desculpa para dizer o seguinte: se daqui 3 meses o Bolsonaro não anunciar, eles vão dizer que mudou os bastidores. Eles vão dizer, mudou, né? Os bastidores. Ó, a coluna apurou que há um racha em relação ao calendário. Um grupo defende esperar até dezembro ou janeiro, sobre o argumento de que isso livraria Tarcísio de ser acusado pelos eleitores de usar o governo de São Paulo como trampolim para o Planalto. Isso daí, gente, o Tarcísio pode ser candidato ao que for, eles vão falar isso. Porém, os mesmos políticos afirmam que Bolsonaro é imprevisível e que ele é quem definirá o calendário. Tarcísio deve se reunir com Bolsonaro na semana que vem. A entrevista ou a visita está prevista para 29 de setembro, entre o horário de 9 às 18 horas. Ai, gente. Aí a matéria diz o seguinte ainda. Enquanto isso, o governador foi orientado a manter a retórica de que será candidato em 2026 ao governo de São Paulo. A matéria não tem eira nem beira. Entendeu? Uma notícia como essa, ela deveria estar muito bem estruturada. Porque isso daqui, meus queridos, isso daqui marca o rumo de uma nação. Isso daqui não é brinquedo, não é fofoca na porta de boteco. Não, isso daqui é o rumo de uma nação, é o futuro dos votos de Bolsonaro, que a gente sabe muito bem que hoje passa dos 50% da vontade do povo brasileiro. Isso daqui não é brinquedo, não é brincadeira, não é fofoca na porta de boteco. Uma matéria tão desestruturada, falta de conteúdo, falta de estruturação, só podia ser fake news. Só podia ser fake news. Olha só. Deixa eu ver quem é o autor da matéria. Andresa Matias. Com todo respeito ao trabalho da jornalista, Portal Metrópolis tem algumas pessoas bem conhecidas, né? Alguns jornalistas bem conhecidos. Não foram eles que fizeram a matéria, né? Pois é. E já apareceu o filho do Bolsonaro dizendo que não é verdade isso, que isso não procede. Vamos para frente. Presta atenção aqui, ó. Olha o que dizem aqui. Bolsonaro
não perdeu as esperanças. É o que diz o relator da anistia, Rodrigo Valadares. Ele visitou o ex-presidente em Brasília. Bolsonaro não perdeu as esperanças. Eu vou trazer o vídeo do Rodrigo Valadares na visita lá do Jair Messias Bolsonaro. Ele que na porta lá do condomínio Solares de Brasília, ele deu uma entrevista aí, eu vou destacar para você que está ligado aqui comigo. Sejam bem-vindos, minha gente. Aproveita para dar um like aí, aproveita para curtir o nosso conteúdo e também compartilhar e ajudar com o Pix aí. Qualquer ajuda nesse sentido será muito bem-vinda. Presta atenção. Olha, primeiro dizer que foi uma alegria enorme. Já queria ter vindo dar um abraço, né, no presidente, no amigo, presidente Bolsonaro. Quando o vi no portão, já meu coração encheu de alegria. Claro que a gente sabe dos problemas de saúde que o presidente enfrenta. Ele não está com sua saúde boa, soluça muito, né? São muitas consequências, sequelas da cirurgia. Mas eu vou dizer um sentimento que eu tive. Eu senti no presidente uma esperança. Eu senti nele apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, toda as sequelas que ele enfrenta, muito soluço. Mas eu senti assim, eu saio feliz, porque eu senti o presidente com energia esperançosa para o Brasil, com energia que a gente não sabe de onde, mas sabe que o nosso socorro vai vir. A gente sabe que a gente vai dar a volta por cima nisso, vai conseguir virar esse jogo. Olha, Senti esperança no capitão. O capitão, embora esteja sofrendo algumas sequelas da facada, o capitão não jogou a toalha. Lembra que eu falei para você? Bolsonaro não pode jogar a toalha, gente. Bolsonaro não deve jogar a toalha de maneira alguma. Em meio a tudo que está sendo discutido, Bolsonaro não pode jogar a toalha. Não é assim. Seria uma estratégia horrível. Volto naquela ideia. Os Estados Unidos estão de olho, os secretários estão de olho, o próprio Trump está de olho, e Bolsonaro jogar a toalha agora seria simplesmente uma estratégia horrível. Tá bem? Presta atenção em outra fake news. Cara, hoje só desmentindo as fake news dos jornalistas desse Brasil, hein? Presta atenção. PL da anistia deixará Bolsonaro só. Eu não tenho nada para comemorar disso aqui, tá? 1 ano e 7 meses preso em casa. Eu vi o Deltan Dallagnol, ele fez um vídeo comemorando, soltando fogos. Por quê? A proposta dá uma pena um pouco maior para Bolsonaro e para os demais, que são considerados aí os mandantes, financiadores, enfim. E aí o que acontece? Manda os presos para casa, quem está respondendo o processo acaba. É parecido com a anistia, tá bem? Só que Bolsonaro ficaria 1 ano e 7 meses preso em casa. Você pode até falar, Fábio, é melhor isso do que nada. Eu até não condeno o querido Deltan Dallagnol por estar comemorando isso, tá? Não condeno. Até para Bolsonaro é melhor isso do que 27 anos atrás das grades. É melhor isso do que nada. Ele aceita isso, lança a Michele, escolhe um bom vice e pronto. De casa ele vai poder estar ajudando a Michele Bolsonaro a conduzir o Brasil. É melhor do que nada. Só que essa matéria, ela traz uma fake news nela, tá? Ela traz uma fake news. Ex-presidente deu sinal verde para o seu partido, o PL, seguir adiante e aprovar a proposta que também livrará todos os que foram presos por causa do 8 de janeiro no STF. Alexandre de Moraes, ele tinha dado apoio para isso. Mas ele recuou por conta da Magnitsky contra a sua mulher. Deixa eu te mostrar um vídeo aqui do Paulinho da Força
mostrando isso daqui lá na reunião que ele teve com Lindenberg Farias. Vou trazer aqui para você. Enquanto isso, você vai dando like, tá bem? Enquanto isso, você vai ajudando, vai fortalecendo aqui o nosso canal. Presta atenção no que o Paulinho da Força falou a respeito desse negócio aqui. Ó, tá na tela. Tirar as dúvidas, né? Mas é um pouco isso, ou seja, reduz as penas, manda essa turma para casa, que do meu ponto de vista pacifica o país. Se alguém me perguntar, reduz o Bolsonaro? Reduz também. Não dá para eu fazer um relatório que... A cara do Lindinho lá atrás, quando ele ficou sabendo que atenderia Bolsonaro também. Olha a carinha dele. Fazer um relatório que tira alguém do relatório. Então, é uma coisa, é lógico que quem estava em posição de mando e de financiadores terá uma pena maior do que quem não estava nessa posição. Beleza? É isso. Beleza nada, meu filho. Espere a porrada aí. Vamos lá. Eu tenho comentado aqui há alguns dias, e hoje eu vou comentar de novo isso. Alexandre de Moraes, ele retirou o apoio dele. Tá? Ele retirou o apoio. Aí eu me pergunto, que raios de apoio Alexandre de Moraes está dando para um projeto desse? Um PL, projeto de lei, né? Como assim, Fábio? Cara, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi relator. Foi ele, por exemplo, que condenou Débora a 14 anos, porque escreveu Perdeu Mané numa estátua. Dosimetria é redução de pena. Ou seja, quer dizer que as penas foram injustas. Aí como é que um juiz aceita um negócio desse? Vai falar, Fábio, você está contra isso? Você não quer o Bolsonaro livre? Eu quero anistia. Isso daqui não é anistia. Obviamente isso aqui é melhor do que nada. É melhor do que 27 anos de cadeia. Ok até aqui? Você está entendendo, né? Então tá, vamos pra frente. Isso daqui é centrão, gente. 1 ano e 7 meses. Nós temos quanto tempo até as eleições? Quanto tempo nós temos? 1 ano, né? Até as eleições. Exatamente 1 ano. 1 ano e 7 meses. Bolsonaro fica preso em casa, passa o período eleitoral em casa, assiste a posse do próximo presidente dentro de casa. Depois de uns 7 meses, o Bolsonaro está livre. Se quiser ser prefeito de alguma cidade, Bolsonaro está livre. É claro que tem a questão lá no Tribunal Superior Eleitoral. Aquilo lá cai fácil. Aquilo lá não é muito difícil para o Bolsonaro derrubar aquilo, não. Tá? Mas isso é o acordo caracu que o Centrão quer. Esse é o acordo que o Centrão quer. Por quê? Eles só querem Bolsonaro fora. Não me interessa Walter Braga Neto, não interessa Mauro Cid, não interessa Débora do Batom. Eles só querem Bolsonaro fora. É só isso. Só que, meus queridos, o que a matéria diz e aquilo que a gente chamou de fake news é isso daqui, ó. O senador Rogério Marinho diz que não é verdade que Bolsonaro teria dado sinal verde para a anistia light. Essa informação não é verdadeira. Estive ontem, no caso, dia 23 de setembro, com o presidente Bolsonaro. Vamos continuar lutando no parlamento por anistia ampla, geral e irrestrita. PL da anistia deixa Bolsonaro... Ah tá, é só o título aqui, ó. Direto agora lá pro Twitter, o ex do Rogério Marinho, senador. Olha aí, exatamente. Essa informação não é verdadeira. Estive com o presidente no dia 23 e não existe essa situação. Não há um acordo para que Bolsonaro aceite uma meia
anistia. Não há. Então, meus queridos, isso aí me deixou um pouco mais aliviado. Obviamente que se o papo for esse, se não tiver conversa mesmo, se for isso, é melhor 1 ano e 7 meses, prisão domiciliar e todo mundo livre, do que 27 anos de cadeia. Só que o Alexandre de Moraes, ele retirou o apoio dele, tá? Havia uma conversa em que Alexandre de Moraes, em que Gilmar Mendes teria eles teriam dado sinal verde para que o Congresso fizesse desse jeito. Coloca uma prisão domiciliar nesse doido aí, passa o período eleitoral, ele não vai ser eleito e dane-se. Para Gilmar Mendes isso é uma delícia, sabe por quê? 2030, o Gilmar Mendes sai. Não será Bolsonaro a indicar o seu substituto. Para Gilmar Mendes isso é uma delícia. Por quê? 2030 ele sai. Carmen Lúcia, 2029, fora. Fux, 2028, fora. Entendeu até aqui? Fora. O Xandão, é legal pro Xandão porque se o Bolsonaro disputar a eleição, olha pra mim, meu amor, se o Bolsonaro disputar a eleição, Bolsonaro vai fazer a maior quantidade de senadores, porque o fato do Bolsonaro não estar correndo o Brasil, o fato do Bolsonaro não estar livre, atrapalha o Bolsonaro fazer a maior quantidade de senadores lá no Senado Federal. Alexandre de Moraes é o primeiro a querer o Bolsonaro fora. Por quê? Se o Bolsonaro estiver na rua, batendo de porta em porta, conversando com lideranças, conversando com o povo, indo em manifestações, indo em comícios, disputando a eleição, ele ganha. Bolsonaro também elege a maior quantidade de senadores, a maior quantidade de deputados. Quando é 27, o primeiro a cair, Alexandre de Moraes. Essa eleição, gente, é importantíssimo para a direita. É importantíssimo Bolsonaro, até a Michele, Eduardo. Se esses chegarem lá, e principalmente o Bolsonaro, 27 eles podem impeachment o Alexandre, mandar o Alexandre para casa. Eles podem, em 28, colocar um ministro no lugar da Carmen Lúcia, no Fux. Em 29, no lugar da Carmen Lúcia. 2030, no último ano de mandato, pode trocar Gilmar Mendes, porque eles vão se aposentar. E aí, meus queridos, já era. Babau. O porquê, então, que o Gilmar Mendes já pulou em cima? Dependendo de quem for eleito, ele indica quem vai ficar no lugar dele. Tudo de acordo com a soberania nacional, com a democracia. E o Gilmar Mendes sai tranquilão, sai porque aposentou. O Alexandre de Moraes não sofrerá impeachment, porque uma coisa eu vou dizer para vocês: se o Bolsonaro ficar em prisão domiciliar, eu não sei não, hein, se a direita vai conseguir fazer o maior número de senadores, tá? Senadores. De deputado até que eu penso tal, mas senadores vai ser um pouco mais difícil. Porque a ideia é o quê? É eleger um deputado do Centrão com um senador do Centrão que queira o impeachment de Moraes e eleger um deputado, um senador mais bolsonarista. Essa é a ideia, porque são dois, né? Obviamente tem estado que eles não vão conseguir eleger nem os dois, embora a gente torce. É ver qual os estados vai fazer as maiores cagadas, né? Mas a intenção de dois é eleger pelo menos um ou dois, o que seria lindo. Então, num lugar que dá para fazer dois, então pode ser um do centro, que queira o impeachment do Moraes, e o outro bolsonarista, que também tem que querer o impeachment do Moraes. Então, 27 termina o Moraes, 28 sai o Fux,
29, a Carmen Lúcia e 30, o Gilmar Mendes. Você entendeu até aqui o meu posicionamento? Por que que o Gilmar Mendes está todo feliz querendo o Bolsonaro em casa? O Alexandre de Moraes também queria. O Alexandre só saiu fora por conta desse negócio da Viviane Bars. Gente, o Trump ferrou a vida do Alexandre. Donald Trump ferrou a vida do Alexandre. Simplesmente ele lascou, quebrou o Alexandre no meio. Magnificado. E vai no banco e conversa com os bancos, e banco já querendo tirar as contas deles antes, alertando os ministros, sabe assim? Ministro, não leva mal. Abra a conta num banco, numa cooperativa de crédito. Sabe aquelas cooperativas rural? Abre lá. Você se torna uma espécie de sócio do banco. Abre uma conta lá, ministro. Sai daqui, ministro, sai daqui. Aí beleza, tudo tranquilo. Aí os Estados Unidos perceberam: caramba, esse cara tem o Instituto Lex. Todo o patrimônio dele não tá na pessoa física. Tá lá no Instituto Lex. Inclusive a casa que ele comprou em Brasília agora foi pelo Instituto Lex. 12 milhões. O apartamento que ele comprou esse ano, uma cobertura em Campos do Jordão, embora ele já tivesse uma, comprou outra, pagou 4 milhões. Somente esse ano, até o mês 9, já compraram um apartamento de 4 milhões, não sei se é casa ou apartamento em Brasília, de 12 milhões, uma área nobre. Como é que está o ministro? Poderoso. Onde está isso? Lá no Lex. E a Viviane? Ela é sócia também no escritório de advocacia. Dona, né? Na verdade. Pau. E a própria Viviane? Pau. Viviane, escritório de advocacia, Lex. Se o Barroso estava chorando, e eu mostrei o vídeo dele chorando, porque ele perdeu o visto americano, como é que está Alexandre de Moraes, hein? Pessoal, agora eu vou trazer para você denúncia gravíssima. Ex-assessor de Alexandre de Moraes denuncia: censor da direita tá trabalhando no gabinete do Fernando Haddad. Olha para mim, vou dar um zoom aqui. Olha na pelota do meu olho. Aqui, ó. Ex-assessor de Moraes, responsável por censurar a direita, agora trabalha. Peraí. Ex-assessor de Moraes denunciou o censurador da direita, que agora trabalha com Fernando Haddad. Vamos acompanhar? Direto para o Oeste, mais uma denúncia. O Talhaferro esteve participando numa comissão onde o Gaia é presidente, e você imagina, né? Pegou fogo, presta atenção. O Talhaferro, perito criminal, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que falou nesta quarta-feira à subcomissão especial sobre combate à censura da Câmara dos Deputados. O Talhaferro, que trabalhava com o ministro Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, revelou que um ex-diretor de uma rede social, responsável por remover perfis de direita a mando do TSE, é atualmente secretário de Fernando Haddad. Essa semana nós tivemos uma nota publicada pelo Google nos Estados Unidos, dizendo que o Biden havia ameaçado, o governo Biden, né, a administração Biden, ameaçava diariamente Meta, Google, para derrubar perfis de produtores de conteúdo de direita e conservadores, sem uma explicação jurídica, sem embasamento algum. Isso acontecia no Brasil. Essa estrutura da censura chegou a ameaçar as big techs, as redes sociais, para derrubar ou para diminuir o alcance ou censurar determinadas, ou não só pessoas específicas, mas grupos aqui no Brasil durante o período eleitoral? Isso é do seu conhecimento? Sim, esse pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive às vezes em reuniões
que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral, as empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer um envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo inclusive, bem, mas... um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda. Sim, é o Dário Durigan. Dário Durigan. Ah, engraçado, é o próximo nome que eu iria te perguntar. Dário Durigan, que agora está no Ministério da Fazenda, braço direito do Haddad, ajudou a censurar a direita no período da eleição. Super normal isso, pessoal. Super tranquilo. Bom, e Talhaferro também reforçou que o ministro Alexandre de Moraes é criminoso. O Alexandre de Moraes, ele tá com essa loucura dele, com essa obsessão. É um psicopata, no qual tudo é atentado violento, né, ao Estado Democrático de Direito, tudo é organização criminosa, mas quem deveria estar respondendo a esses crimes é justamente Alexandre de Moraes. Então eu vou continuar denunciando, me procura, me extradita, mas o meu dever, a minha obrigação é sempre levar a verdade, com o objetivo de que ele seja punido pelos crimes que ele cometeu e que ele ainda continua cometendo. Rapaz, é explosivo ou não é, meus queridos? Pois é, meus amores. Pra você que tá ligado aqui comigo, comenta agora 42. Comente agora 42, gordinho. Pode comentar, pode ficar à vontade. Pra você ligado aqui comigo no Abordo Notícias, quem quer Bolsonaro livre, comenta 44. Vamos mudar, vamos comentando 44 é 22, duas vezes é Bolsonaro, duas vezes. Presta atenção no que eu quero te mostrar aqui, ó. Já eu vou continuar falando sobre o Eduardo Talhaferro. Presta atenção. Ó, esse daqui é o placar da Vaza Toga, Central de Monitoramento da CPMI. Presta atenção. Placar dos senadores, faltam 4. Placar dos deputados, faltam 22 assinaturas. Fábio, o que é isso aqui? Isso daqui, meus queridos, ó, é a CPMI da Vaza Toga. Olha o que o Nicolas postou. Placar da Vaza Toga. Faltam 4 senadores. Apenas 22 deputados para assinar. Completando, o presidente do Congresso é obrigado a instalar a CPMI na primeira sessão do Congresso, subsequente ao protocolo do requerimento. Lembra a CPMI do INSS? Não sai. Saiu. A direita tomou conta. Ponto positivo para a direita. E o que acontece, meus queridos? CPMI, ela não é igual CPI, que o presidente da casa senta o rabo em cima e babau. Não. Protocolou no mês 1. No mês 3, tem reunião do Congresso, ou seja, aquela reunião
que une senadores e deputados federais, que, né, é o Congresso Nacional, que algumas medidas são tomadas em conjunto, já era. É obrigado a ler na primeira. Já aconteceu, por exemplo, do Rodrigo Pacheco, quando foi instalar a CPMI do 8 de janeiro, dele até cancelar. Tipo assim, os deputados e senadores estão lá no plenário, ele estava lá numa mesa em reunião com os líderes e pá, cancelar a reunião que ia tratar de tantas outras coisas importantes, inclusive os vetos do Lula. As medidas provisórias, que é aquela que tem prazo para o Congresso julgar se mantém ou não as medidas provisórias, estourado todos os prazos, ele cancelou e marcou de novo e foi até que teve que ler. E do mesmo jeito na CPMI do INSS, ficou tudo com a direita, a centro-direita na mão. E agora, meus queridos, aí, vai pegar fogo isso daqui, tá? Vai pegar fogo isso. Vai pegar fogo. Porque com tantas denúncias a serem apuradas, no caso de Eduardo Talhaferro e tantas outras situações, meus queridos, vai pegar fogo e é obrigado. É obrigado. Ele pode até cancelar a reunião do Congresso. Só que uma hora ele tem que fazer a reunião do Congresso, porque ele tem que julgar as medidas provisórias e questão de vetos do presidente. O presidente veta alguma lei do Congresso, eles têm que julgar se veta ou não veta. Enfim, meus queridos, não dá para ficar muito tempo enrolando. E o que diz, e é para se fazer como? Aprovou uma CPMI, ela é automática. É só esperar a próxima reunião. E eu tenho certeza que Eduardo Talhaferro será um dos atores principais dessa situação. Vamos ouvir um pouquinho mais do Gabinete de Imprensa de Moraes. Está na tela. Infelizmente, Alexandre de Moraes manchou o judiciário brasileiro. Ele é uma vergonha nacional. E a imprensa também está colaborando com isso. Não é só culpa de Alexandre de Moraes. É uma imprensa que deveria narrar a verdade. Existe verdade e existe mentiras dos dois lados, e nós sabemos, tanto de um polo político quanto do outro. Porém, a imprensa, hoje, ela só narra fatos de um lado, ela escolheu um lado. Ela escolheu o lado de Alexandre de Moraes. Então, hoje, a imprensa, ela trabalha para Alexandre de Moraes. Vejamos uma coisa muito interessante que aconteceu, inclusive, comigo. No dia 8 de maio de 2022, eu fui vítima de uma emboscada, no qual houve um disparo de arma de fogo, falaram-se em violência doméstica, teve emissora que falou que eu joguei gasolina nas minhas filhas para tentar matar as minhas filhas. Um absurdo, manipulado por Alexandre de Moraes, fui condenado em primeira instância sem qualquer tipo de prova. A imprensa divulgou isso em massa. Até hoje, quando se fala em Eduardo Talhaferro pela imprensa, ela narra o fato atual, mas lá no rodapé, lá embaixo, ela volta ao dia 8 de maio de 2023. Eduardo Talhaferro foi exonerado por violência doméstica e disparo de arma de fogo, muitas vezes dizendo que eu atirei na minha ex-mulher. Porém, essa mesma imprensa que destruiu, naquele momento, a minha imagem e continua tentando destruir, sequer divulgou que eu fui absolvido por unanimidade, que não existe nenhum resíduo de pólvora na minha mão. Não existiu um laudo pericial. Não existiu disparo da minha mão. Não existiu violência doméstica. A pseudo-vítima dizendo que não teve violência, que não aconteceu acidente e que não se deu pelas mesmas. O policial, meu amigo que estava comigo, falando que eu não disparei e eu fui absolvido. Agora eu pergunto, cadê a repercussão da mídia para corrigir aquele erro lá atrás, que eles destruíram a minha imagem? Não só a minha, mas a imagem de mim para minhas filhas, das minhas filhas. Imagina as minhas filhas convivendo num colégio e todo mundo, no meio dos amigos, dizendo: o seu pai tentou matar sua mãe, o seu pai deu um tiro, o teu pai é um feminicídio, fez um feminicídio. Falaram isso.
Eles não reverteram. Então, infelizmente, hoje é uma mídia suja, é uma mídia hipócrita, é uma mídia que não colabora com o Brasil, é uma mídia que não faz nada para esse país. Nada, nada. Ela só sabe fazer fofoca, aliás, divulgar fofoquinha e jogar matérias referentes ao ministro Alexandre de Moraes. Então, essa mídia, ela colabora com a destruição do país. Ela participa dessa forma dentro desse sistema. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo no Abordo Notícias, onde você estiver curtindo o nosso programa. Sejam bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência maravilhosa. Tá aqui comigo, comenta 50. Tá gostando do programa? Comenta 50. E vamos pra frente, porque atrás vem gente, meus amores. Olha só que legal isso daqui, ó. Urgente. Oficial de Justiça relata a tentativa de notificar Eduardo Bolsonaro, mas é informado que ele está nos Estados Unidos. Aqui. Não. É sério? Não, olha essa notícia, gente. Oficial de Justiça relata a tentativa de notificar Eduardo Bolsonaro, mas é informado que ele está nos Estados Unidos. Talvez seja, né, para cumprir protocolo, né? Para cumprir protocolo, aí para daí tentarem notificar através do governo americano o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Mas parece até piada, né? Parece piada, não é isso? Quem não sabe que o Eduardo está nos Estados Unidos, gente? Trump está aberto a negociar tarifas com Lula, diz porta-voz dos Estados Unidos. Líderes devem se reunir formalmente nos próximos dias em Nova York. Olha só. Porta-voz. Tá cortando aqui, peraí, deixa eu arrumar. Tá cortando. Bora lá. Porta-voz dos Estados Unidos detalha a organização de encontro entre Lula e Trump. É mais uma matéria, lembra que eu comentei aí sobre uma matéria mal escrita, de todo jeito? Presta atenção nessa matéria aqui do Metrópolis, tá? Olha só como é que ela diz, ó. Porta-voz dos Estados Unidos detalha a organização de encontro entre Lula e Trump. Mas embaixo está escrito bem assim, ó. Porta-voz da Casa Branca afirmou ao Metrópolis que detalhes de encontro entre Lula e Donald Trump ainda estão sendo definidos. Ué? Como é que revelou detalhes se os detalhes ainda estão sendo definidos? A Casa Branca confirmou nesta quarta-feira que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump devem conversar nos próximos dias, mas por enquanto a reunião será realizada por telefone. Já desmente aquela reunião em Nova York, né? Vai acontecer nos próximos dias, mas por enquanto será realizada por telefone. Os dois líderes se encontraram rapidamente nos bastidores da Assembleia Geral da ONU de 2025 em Nova York e concordaram em dar continuidade ao diálogo. Meu, é muito engraçado isso. Trump não valia nada até esses dias atrás, né? Trump não valia nada. Lula tá gravando videozinho dizendo que pintou uma química entre os dois. Até ele tá dizendo isso, tá? Cara, você precisa ver a cara do Lula. Meu Deus do céu, gente. Olha isso daqui, ó. Lula está orgulhoso em dizer que vai se encontrar com o Trump. O que eles querem dizer? Bolsonaro se lascou, Eduardo se lascou, eu tenho moral com o Donald. Você não tem noção, gente. Presta atenção nisso daqui. Olha a carinha dele. Eu tinha acabado meu discurso, eu já estava saindo, sabia pegar minhas papeletas e ir embora quando o Trump veio pro meu lado, sabe? Com uma cara muito simpática, muito agradável, sabe? E eu acho que pintou uma química mesmo. Eu acho. Olha aí. Essa vai ser a minha maior vigarice. Ô, gente, ele tá feliz, sabe por quê? Porque o Trump chamou ele pra conversar, gente.
Não é um cara que sempre diz que não vai se render aos Estados Unidos? Tá todo feliz desse jeito. Quase teve um orgasmo por isso. Presta atenção. Olha aí. Eu acho. Então, veja, eu acho que foi uma surpresa boa. E eu acho que a gente deve continuar. Eu nunca coloco na mesa as coisas que eu tenho divergência. Sabe? Agora, as coisas que nós entendemos que são razoáveis, nós temos que colocar na mesa. Sabe? Quando eu digo a questão da democracia brasileira e a questão da soberania inegociável, como é inegociável em qualquer país do mundo. Nós temos uma Suprema Corte que tomou uma decisão. Já está mudando o discurso, né? Olha isso. Um processo que foi muito minucioso. Todo mundo teve direito a tudo que era necessário para se defender. E as pessoas estão sendo acusadas não porque são essas pessoas, mas porque cometeram um delito, cometeram um crime. Eu acho que o presidente Trump tem que compreender isso. Isso não está em jogo. O que está em jogo? Sabe, nós temos o seguinte, nós discutimos com o mundo inteiro as nossas terras raras. Nós queremos discutir com o mundo inteiro os nossos minerais críticos. Nós queremos que empresas que quiserem explorar vão para o Brasil explorar. O que a gente não... Nós discutimos que empresas que querem explorar vão para o Brasil explorar. Por que não incentiva as empresas brasileiras a explorarem as nossas terras raras, né? Não defende tanto a soberania, mas quer vender para a China. Agora, segundo ele, as empresas dos Estados Unidos também é bem-vindas. Cadê a soberania, ô Lula? Só que, gente, presta atenção nisso daqui, ó. Olha o Haddad. Companheiro Trump parece que gostou do companheiro Lula. Ah, mas eu sabia que esse Donald não prestava. Ele só vive com aquela gravata vermelha. Tudo que ele faz lá é vermelho. Agora ele virou amiguinho do Lula. Ah, vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Presta atenção, ó. O que é isso, Fábio? Essa é a foto que mostra o Trump assistindo ao discurso do Lula na ONU. Com tradução simultânea. Ou tá saindo pela televisão o áudio, ou é esse rapaz que tá atrás dele aqui que tá fazendo a tradução simultânea, tá? Eu não sei a logística e a tecnologia que eles tiveram aí. Mas aí está. Tá bem? Foi depois, como o Lula disse, ele pegou os papeletes dele e o Trump foi lá e deu um abraço nele e falou, vamos conversar. Cara, eu já falei tanto sobre isso aqui no programa, num vídeo aí que eu fiz, mas eu vou falar de novo. Até porque tem muita gente assustada com isso daqui. Tá bem? Até porque tem muita gente assustada com isso daqui. Mas vamos lá. O Trump não ia chegar no Lula após o Lula, porque o Lula, nesse discurso, o Lula quis lavar roupa suja. O Lula falou sobre a situação do Brasil, falou sobre Bolsonaro, falou que cumpriu a justiça, condenou um ex-presidente, primeira vez, por tentativa de golpe de Estado. O Lula disse que aquilo que estão fazendo na Venezuela é errado. O que fazem com Cuba é errado. Aí o Trump encontrou o Lula depois e falou, ele parece ser um cara legal. Ele gosta de mim. E eu gostei dele, não é que eu gosto dele. Olha o que o Trump falou. Tem gente aí distorcendo a fala do Trump. Ele diz que gosta de mim e eu gostei dele até. Desse jeito. Também não é, ai, morro de amores por ele, não. Só que vamos lá. O Trump simplesmente está atraindo o Lula para a teia dele. É uma mosca que vai cair na teia do Trump. Por mais que a Casa Branca diz que quer negociar, isso é estratégia. O Trump levou o presidente da África
e fez ele ver verdades que ninguém tinha coragem de falar isso para o presidente da África do Sul. Mostrou vídeo e fechou o cerco em cima do presidente da África do Sul. Vocês viram o que aconteceu. Volodymyr Zelensky também. O Lula elogiou, o Trump elogiou o terno dele, falou que ele não estava vestido tão formal, estava sem gravata, né? Parecendo que estava com um coletezinho ali, sem gravata, sem nada. É um cara legal, tá elegante. Sabe como terminou? Com o Zelensky expulso da Casa Branca. Mas é expulso mesmo. Sai daqui. Você some daqui. E só volta aqui quando você querer paz para o seu país. Até hoje, não resolveram a situação da Ucrânia, né? Pois é. Aqui, ó. Trump dá apoio a Milley para a reeleição. Ah, tá. Só para concluir aqui, esse cara que tá vendo o Lula discursar para dizer que agora é amiguinho do Lula, ou ele não viu o discurso todo, que eu acho difícil ele não ter visto, ou ele tem muito para pegar e colocar o Lula no colo, tá? Tem muito para colocar o Lula no colo, tá bem? Trump dá apoio a Milley para a reeleição. O gesto ocorre em meio a um cenário político delicado para o presidente argentino que busca fortalecer sua posição diante de desafios econômicos e eleitorais. Parabéns ao encontro dos dois, tá? Parabéns aí tanto ao Trump como o Milley, tá bem, por esse encontro maravilhoso. Só que, meus queridos, eu queria mostrar um negócio aqui para vocês sobre o Lula. Eu pulei 2 vezes aqui a etapa, mas isso acontece, tá bem? Olha isso daqui. Esses que vocês estão vendo aqui é o secretário de Estado do governo americano, o Marco Rubio, e aqui nós temos o Bessent, secretário de Finanças dos Estados Unidos, o homem responsável pela Magnitsky. Presta atenção nos 3. São os únicos a não aplaudirem o discurso do Lula, e o Bessent balançando a cabeça. E o Marco Rubio, sério, presta atenção aí. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. No conflito na Ucrânia. Olha o secretário balançando a cabeça. No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não há... O Haiti tem direito a tava até dormindo, né? Um americano ali até dormindo. Olha. um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. No conflito na Ucrânia. Ô, gente, o negócio tá tão complicado pro lado do Lula que ele até desistiu de ir lá fazer uma visita pessoalmente, né? Até desistiu. Ele não vai sentar com o Trump. Ele quer já deixar algo meio acertado e só bater o martelo por telefone. Eu espero, de verdade, que os dois juntos encontrem um caminho. O Trump, ele é jogador. Olha pra mim. O Trump, ele é jogador. Tá? Deixa eu falar um negócio aqui pra você. Você tem 10% de taxa. O Trump joga 50%. Se fechar em 30%, meu amor, tá ótimo. Tanto para o Brasil, quanto para Trump.
Eu não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de direita, nada disso. Estou falando de dinheiro. Negociação, tá? Trump é jogador, negociador. Tá bem? Então o Trump joga 50 e vamos conversar. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar pela metade, 25. Tá bom para ambas as partes, Celso Russomano, para o jornalismo da TV Record. Já era, tá bem? Já era. Alexandre de Moraes já foi magnificado, tá? Só que, meus queridos, agora vamos para a parte ideológica. Eu te dei, cantei a pedra aí do Trump negociador. Pelo aquilo que a gente vê, né? Agora vamos cantar a pedra da parte ideológica da questão de Bolsonaro. Trump colocou na carta: parem imediatamente com esse julgamento. Essas tarifas, elas poderão sofrer alterações, tanto para mais quanto para menos. Então, eles vão sentar para negociar. Mas quais serão como é que eu vou falar? Tá. O que vai envolver esse acordo? Quais serão as exigências dos Estados Unidos? Esse papo de chamar o Bolsonaro de golpista, esse papo de chamar o Bolsonaro de extrema direita, isso não cola. Isso aí, meus queridos, já chamaram o Trump de tudo quanto é isso. E no final o Trump saiu vitorioso. Tentaram matar o Trump igual tentaram matar Bolsonaro. Deram uma facada no bucho do homem e no Trump foi um tiro na orelha. E no Kirk? Lá no Charles Kirk. O Charlie Kirk. Jugular, meu amor. Arregaçou a cervical do cara e o cara já foi. Vocês viram o discurso do Trump? Quem viu o discurso dele? Quem viu esse corte que eu vou falar agora? Pode comentar aí. O Charlie Kirk não odiava os seus oponentes. Eu não. Eu odeio meus oponentes. Eu não os quero bem. Exatamente. Foi o discurso do Trump. Discurso de ódio, Fábio. Meu amor, nos Estados Unidos tem pena de morte. Tá bem? Lá tem pena de morte. É a mesma coisa quando você olha assim e fala: eu quero justiça para quem assassinou meu filho, quero justiça para quem assassinou meu marido. É a mesma coisa do Trump. Por quê? A esposa do Charlie Kirk, em meio ao velório com mais de 100 mil pessoas, acho que foram 200 mil pessoas, e mais 500 mil de pessoas assistindo no mundo inteiro, ela falou: eu perdoo esse homem. Eu perdoo o assassino. E de repente o Lula ficou bonzinho. O cara que chama o Trump de nazista, fascista. O presidente do PT agora diz que o Trump é a nova face do fascismo no mundo. E o Lula? Quando eu vou discutir com alguém, eu não levo as minhas divergências. Mas puta cara falso do Satanás. É a mesma coisa de eu ficar te xingando, mas a gente tem que sentar e negociar alguma coisa. E não, a gente discute só sobre tarifa e não vai discutir, não. Não é homem pra dizer: tu é nazista, tu é fascista. Não, você viu o que o Lula falou no vídeo que eu coloquei? Eu não discuto as minhas diferenças quando eu vou conversar. Tu passa a vida toda xingando o cara, meu. Aí depois tu é uma puta pra olhar pra cara do cara e querer negociar? E não tocar no assunto?
Que merda é essa? Terra estranha com gente esquisita. Para você ligado aqui no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, nos dando o carinho da audiência, ajudando, celebrando aqui o nosso canal, sejam bem-vindos. Vem com a gente porque a verdade navega melhor. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, onde você estiver na programação do Abordo Notícias. Tô feliz, contente de bem com a vida em ter você aqui comigo. 11 95275 3898 para você ajudar o Abordo, para você fortalecer o nosso programa com a sua colaboração especial. Ajude o nosso canal. 11 95275 3898. Ajuda! Dá uma moral aí pra gente. Fortaleça aqui o nosso canal. O Pix tá na tela. Quem será o primeiro abençoado ou a abençoada que vai ajudar o canal nessa live? A gente não teve nenhuma colaboração nesse vídeo ainda. Quem sabe você vai ser o primeiro. Então solta esse escorpião do bolso e ajuda o seu amigo gordinho. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amigo gordinho. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho. Muito bem, meus amores. Manda pra mim o nome da sua cidade. De onde é que você tá falando aqui comigo, para que eu possa saber onde você está com a gente. Fique à vontade, vai comentando. Chegou até aqui, comenta 115. Se inscreva, ative as notificações e não perca o nosso conteúdo por nada.